Aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Quero agradecer muito a audiência aí de vocês de Ilhéus e Itabuna, né, que assistem a TVI pela TVC, a TV Cabo. A TV Cabo que tem internet banda larga aí de verdade, hein? Recomende. Nós estamos também ao vivo pelas redes sociais. Temos aí o nosso YouTube, a página TVI Oficial. Lá você assiste a TVI online, ao vivo, gravado, da forma que você quiser, a hora que você quiser, tá bom? Estamos também no Facebook, na página TVI Play Live. Por aí, vamos espalhar essa audiência, vamos falar da TVI. O programa de hoje vai falar sobre a falta d'água em Itabuna, que volta a acontecer. A gente vai comentar aqui, né, o que disse a Imasa sobre essa semana, o que aconteceu aí para faltar água em Itabuna e por que você tem que economizar um pouco a água aí, principalmente onde cai todos os dias na cidade, né? Vamos falar disso daqui no programa. Acidentes aí na BR-101, na entrada de Itajuípe, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, acidente com a vítima. A gente vai falar também sobre o trânsito aqui na cidade. Cadê o CETRAN? Vamos falar aí, hoje pela manhã já tivemos um acidente, um pequeno acidente ali na Avenida Aziz Maron. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O que é que teremos mais aí, Bárbara Oliveira? Bom dia, Barbosa, bom dia, Toné, bom dia a todos. Nós teremos também hoje a Jennifer, nutricionista de Salvador, que vai conversar com a gente sobre alimentação saudável, e a Camila, que é enfermeira aqui em Itabuna, que vai falar com a gente sobre vacinação. Bom dia, Maria Antonieta. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara. Qual será o PQP de hoje? Bom, tem esse da água aí, como você falou, né? Menos de 5 dias já, segunda paralisação, interrupção. E tem também, essa que é pior. Sexta-feira o que eu vi foi um horror. Pararam tudo ali próximo da Praça Camacan, interditaram ruas para fazer serviço de recapeamento asfáltico. Às 9 horas da manhã de uma sexta-feira. Me poupe. Ok. Então, a partir de agora, a gente vai falar aqui tudo isso e muito mais. E outra coisa, você pode participar aí, você que está assistindo nosso programa, seja gravado ou ao vivo, né? Você pode participar, mande sua mensagem pelo WhatsApp através de mensagem de texto ou ainda por vídeo, e a gente vai colocar você no ar aqui, ou vai colocar a sua mensagem. Essa mensagem você pode falar o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Você também pode mandar sugestões, mandar críticas, né? E o que você quiser, que a gente vai publicar aqui no programa. Você também pode participar pelo nosso chat no YouTube, na página TVI Oficial. Lá você assiste a TV e ainda participa online, interagindo aí com a gente em tempo real, ok? Bárbara Oliveira. É isso, Barbosa. Nós temos também notícias, né? O acidente que você vai detalhar melhor. O fim que está chegando do prazo para a declaração do imposto de renda, né? A declaração que os contribuintes devem entregar até a próxima quarta-feira, dia 10, né? Segundo a Receita Federal, o órgão recomendado para o envio esta data mesmo para aqueles que se encontram na lista de prioridades legais para a restituição. Depois de enviar a declaração, o contribuinte deve aguardar para conferir se está entre os contemplados. Caso a declaração não caia na malha fina, o primeiro lote será pago no dia 31 de maio, que também é o último dia para entregar a declaração. Barbosa. Olha, o serviço de produção de água potável da Imasa, né, está paralisado desde ontem às 9 horas da manhã, ontem dia 7, devido à falta de energia elétrica nas duas estações de captação de água. Porque se você não sabe, a Imasa ela não capta água só da barragem do Rio Colônia, mas ela capta ainda lá da barragem do Rio do Braço, distrito de Ilhéus, e na estação elevatória de Água Branca, em Mutuns. E essas duas estações ficaram sem energia elétrica na manhã de ontem. E isso causa um transtorno na operação de captação de água. E segundo a Imasa, esse serviço só é restabelecido 2 dias após o retorno dessa energia elétrica, porque as bombas precisam passar por manutenção quando elas param. Então é complicado, né, essa manutenção aí da Imasa, e com isso milhares de pessoas ficam aí sem um abastecimento de água regular. Por quê? Porque tem bairros da cidade que a água só é manobrada a cada 15 dias. E quando para um dia, por exemplo, aquele bairro que cairia água hoje e não caiu, aí só volta a cair agora mais 15 dias, né?
porque a Imasa ela não remaneja essas datas. São as manobras, né? Então passou o dia da manobra só no outro. Então quem esperou 15 dias vai ter que esperar mais 15. E aí gera esse transtorno na população de Itabuna, não é isso, Soné? E é o seguinte, esse processo de bombeamento é difícil, porque para retomar, como você falou, é complicado esse bombeamento. Dura de 2 a 3 dias para retomar as bombas, para começar a jogar a captação, que é lá em Rio do Braço, que é uma das estações de captação de água da Imasa. Então ela joga para cá, para Itabuna, não sei quantos quilômetros, até ela chegar na estação de tratamento, na ETA, aí que fica no São Lourenço. Lá vai passar o processo de produtos químicos para ser água tratada para chegar na sua casa. Isso delonga muito tempo e aí demora, atrasa e a cidade ficou de novo sem água. Agora, eu não entendo. Aí todo dia é a Coelba. A Coelba da outra vez, menos de 5 dias, faltou também energia. Teve uma pane. O que foi? Segundo a Coelba, foi a derrubada de uma árvore inadequadamente. Não sei, não para ficar derrubando árvore ali perto de coisa de água, tudo tem linha de transmissão de energia. É complicado isso. Não pode. Como é que deixa derrubar a árvore ali? Não pode. Eles fazem a poda, mas a poda que eles fazem é uma coisa muito técnica. Eles sabem como proceder, que tem que fazer sempre essa poda. Mas não foram eles, que foram terceiros. Eles justificaram. Agora faltou eles acionaram a Coelba, segundo o gerente técnico da Imasa, o João Bittencourt, acionaram a Coelba, registraram essa ocorrência, mas eles até agora não explicaram por que, de novo, essa pane na energia elétrica. A outra foi a árvore. Agora a gente não sabe, foi um boi, foi uma formiga, foi um rato, uma barata, ninguém sabe o que foi que houve. Só sei que, de novo, a população é penalizada e essas pessoas que estão sem água, o Barbosa disse que é de 15 em 15, vai levar mais 10 dias, mais 8 dias para ter água, porque nos locais mais altos vai ficar mais difícil ainda, vai demorar mais e vai atrasar mais. Mas a conta chega em dia. Agora eu gostaria de entrevistar até o João Bittencourt, para que ele explique uma curiosidade, né, Toné? A barragem do Rio Colônia gastou milhões e milhões dos cofres públicos para resolver o problema de abastecimento de água de Itabuna. Água existe lá, são milhões de metros cúbicos de água que estão armazenados lá. Por que a gente ainda depende de Água Branca e de Rio do Braço, né? Eu acho que a Imasa tem que dar essa explicação à sociedade, porque eu acho que já deveriam ter feito todos os esforços para se captar água somente da barragem do Rio Colônia. E até porque Rio do Braço já é distrito lá de Ilhéus, né? Pois é, nós estamos tirando água de Ilhéus. Em Mutum não, a estação elevatória que tem, mas é de Itabuna. Mas é de Rio do Braço, essa estação de captação é de Ilhéus. Então foi feita ali em Ferradas uma captação de água justamente para captar essa água que vem do Rio Colônia, que é o Rio Cachoeira aqui, né? E a gente não está captando 100% desse local, né? Está fazendo um blend. Mas num momento como esse, se está dando esse problema de energia lá, por que não direciona a captação só para cá, para o Rio Colônia? Porque se o governador visse que não ia captar água de Ferradas, né, de lá do Rio Colônia, não tinha feito essa barragem tão grande, né, com tantos milhões de metros cúbicos de água, que ali foi feito para servir a Itabuna. Aí só um técnico para explicar, né? É o caso de João Bittencourt vir aqui para explicar por quê, né? Eu acho que a prefeitura, ao invés de estar botando agora ramais de água para outros bairros, para melhorar, né, a situação dos moradores, deveria investir nessa captação de Ferrada. O que é que está errado lá? Até porque aqueles bairros daquela região toda poderiam ser beneficiados, né? Não falta água, mas falta água lá também. Pois é, eu acho que poderia melhorar a captação de lá, do Rio Colônia, porque a barragem foi feita exclusivamente para Itabuna. Itapé não tem problema de água. O problema de água não é em Bicaí, o problema de água é Itabuna. A barragem foi feita pelo Estado, foram 40 milhões de reais investidos ali para melhorar a situação de água de Itabuna de uma vez por todas. Então não dá para entender porque quando falta energia em Ilhéus, a nossa água fica comprometida em Rio do Braço, em Mutuns, né? Se a gente tem a barragem do Rio Colônia. Então, era melhor o quê? Não ter feito a barragem do Rio Colônia, porque a gente continua dependendo do Rio do Braço. Jogou dinheiro fora? Jogou 40 milhões de reais. E não pode nem alegar falta de chuva.
Porque tá chovendo muito, então tem água. Tem água suficiente. Então, por que a água não chega na torneira do cidadão? Eu estive lá em cidadão? Itapé, né? Eu fui lá visitar a barragem tem 15 dias aproximadamente. Inclusive tinha turistas lá, o Geraldo Corrêa, né, que é de lá de Itapé, estava levando amigos para ver a barragem, que é uma coisa linda. Realmente é um ponto turístico hoje de Itapé, né? E Itaju, aquela região ali. Tinha muita gente lá. E eu tive a oportunidade de ver, a barragem estava sangrando de tanta água, né? Estava linda, inclusive. Imagens lindas a gente tem aí da barragem. Vou até mostrar aqui essa semana no programa. E agora vem a Imasa com esse problema de Rio do Braço. Eu não estou entendendo. Então, como cidadão, né, itabunense, eu gostaria dessa explicação da Imasa. Por que que não capta 100% da água do Rio Colônia, onde foram investidos 40 milhões de reais para resolver o problema de água de Itabuna. Essa tubulação não chega a Itabuna toda, não? Como é isso? Não entendo. Não, a água, Toné, ela vem por gravidade, ela vem do Rio Cachoeira, né? Então, o Rio Cachoeira, quando baixa o nível da água, ele abre a comportazinha lá para vazar mais água, né? A barragem botar mais água, liberar mais água e o rio enche até Ferradas. Então, ali capta-se a água. Tem uma estação que foi feita pelo prefeito Fernando Gomes, uma estação de captação, não de tratamento. Não é né? elevatório, não? Não. É uma elevatória. Ela pega a água ali e bombeia para Eta e Itabuna. Isso. Né? E me parece até, Toné, que tem uma etazinha em menor porte só para atender o bairro de Ferradas. Né? Então, já vem tratada. Já vai tratada para Ferradas ali, para resolver o problema daquela região. Então, não estou entendendo, né, por que agora a gente não está captando água onde tem água para se captar, que é o Rio Colônia. Porque se não fosse para captar a água do Rio Colônia, o governador não teria investido tanto ali. 40 milhões. 40 milhões de reais na época, né? Fora o dinheiro que já tinha vindo antes, através do presidente Lula, e que Fernando deixou e Azevedo não fez a barragem. Gastou parte desse dinheiro botando tubulação na cidade, que também merecia, precisava, né? Mas o ideal seria ter feito aquela barragem. Aí o Rui Costa entrou e fez a barragem tão sonhada pelo itabunense. E agora, quando a gente falta água, a Imasa diz, não, porque faltou energia no Rio do Braço, faltou energia em Mutuns. Ora, então o itabunense não está entendendo nada, né? Então a barragem não serve para Itabuna? A gente agora tem que viver agora com a Coelba, né? Tem que ser, agora a Coelba agora vai ser sócio da Imasa, que não deixa de ser, porque o dinheiro que a Coelba leva é muita grana. Inclusive, né? Se economizaria, Toné, esse dinheiro da Coelba, que hoje é muito dinheiro. Então, se captasse só em Ferradas, não economizaria esse dinheiro, né? Então, eu vou deixar aí para a produção. Até né? Porque é mais próximo, né? Pois é, isso que eu estou dizendo. Não andaria, né? Esse bombeamento não andaria tantos quilômetros para chegar até aqui, tá bom? No São Lourenço, é isso, né? Que gasta energia, porque a bomba para empurrar essa água de tão distante até chegar na ETA, que é elevada... Aí tem que passar o processo de tratamento para depois a distribuição. E todo o trajeto de lá de Rio do Braço até chegar a Itabuna é uma subida, né? Não é uma descida. Então precisa muita força de energia para realmente empurrar essa água. Então a nossa produção vai procurar aí o João Bittencourt para ver se ele vem aqui essa semana explicar isso. A gente realmente não entende. Já está na hora de explicar. É porque eu, como leigo, eu achei até que a gente nem captasse mais água em Rio do Braço. Né? Não teria necessidade, a priori. Tudo bem, alguém pode dizer, não, a água lá tem mais qualidade. Sim, mas por que foi feita a barragem, então, no Rio Colônia, se não serve para a gente, né, essa água? Aí tem que alguém explicar. Mas vamos ver, né? Vamos esperar aí a posição da Imasa, né? Para explicar para o nosso telespectador qual é o problema. Mas da Imasa, Barbosinho, tem também quem tem que explicar é a Coelba. O que houve? Se foi o problema na rede elétrica, então o problema não é só da Imasa. Mas a Coelba hoje, Toné, não explica nada. A Coelba é uma empresa hoje... Veja bem, tem uma coisa social. A Coelba hoje, Toné, deixou de ser Coelba, que antigamente era Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Estado da Bahia. Ela não é mais isso. Isso aí é só um nomezinho de fantasia. É o Grupo Neoenergia. Hoje é Grupo Iberdrola e a empresa chama-se aqui no Nordeste Neoenergia. Neoenergia. Então o que é que ocorre? Essa empresa não está nem aí para ninguém. Não é só aqui não, até em Salvador, que é a capital do estado. Né? Lá eles dão um pouquinho de atenção, porque se falou outro dia em fazer uma CPI, aí eles melhoraram um pouco o atendimento de Salvador. Mas no interior do estado, eles não querem nem saber, eles não querem saber nem que a gente está no mapa. Tem uma empresa que é terceirizada, que veio de Recife, essa empresa, para fazer a manutenção aqui em Itabuna.
empregou aqui algumas pessoas, mas é uma empresa de fora e só cumpre ordens e acabou, né? Se você reclamar de uma falta de energia, queda de energia, equipamento queimado, não dá em nada. Ô Barbosa, agora em Ilhéus não tem esse problema, porque muito embora lá seja em Baza, né? Não, você fala da questão da energia ou da água? Da água também. E lá não é difícil ter esse problema de água. Tem problema, mas nem tanto. Mas de energia. Eu não sei, então, né? As pessoas a água lá também. Lá não se reclama muito, porque Ilhéus tem água todo dia na torneira. Lá não tem esse problema de manobra, né? Lá tem água todo dia. Então eu não vejo muitas pessoas reclamarem da Embasa. A tecnologia lá é outra do que a nossa. A nossa que é municipalizada, a gente tá apanhando. Porque Itabuna, Toné, parou no tempo, né? Itabuna não investiu, Itabuna, não teve investimento. Na década de 90, quando passou a se falar em crise de cacau, em crise financeira, a prefeitura também estagnou. Ninguém fez mais nada. Ficou todo mundo parado, de braço cruzado, vendo o bonde passar. E aí ninguém melhorou a distribuição de água, a captação de água. Rede de esgoto. Rede de esgoto. Então ficou parecendo assim que Itabuna, pelo contrário, né, aumentou a população, mas ficou parecendo naquela época que as pessoas tinham deixado de viver em Itabuna. E pelo contrário, veio todo mundo da zona rural, em crise do cacau, e incharam a cidade, criaram bairros. Itabuna hoje tem 96 bairros, não é pouca coisa não. 96 bairros, poucas capitais no Brasil de porte médio tem essa quantidade de bairros que Itabuna tem. Mas não tem cemitério, ainda tem outra história que a gente, uma hora dessa, a gente vai tocar nisso. Não tem cemitério. Só tem um Parque da Saudade, que é para classe média, e o do Campo Santo, que não é do município. É da Santa Pertence Casa. à Santa Casa. É particular. E tem um em Ferradas, pequenininho, mas Itabuna não tem cemitério. Tem 96 bairros, poucas linhas de ônibus, esgotamento sanitário quase zero. Eu digo assim, né? Zero pela população da cidade. Mas a gente tem aí uns 30% aí de coleta e tratamento, né? E a água também não foi distribuída de acordo, né? E quando foi distribuída, foi mal distribuída, com tubulação imprópria. As pessoas foram fazendo loteamentos clandestinos, bairros clandestinos, que em outros lugares chamam favelas, né? Ou comunidades. E ali se puxava a água do cano mais próximo com um cano mais fino, de qualquer jeito. Então hoje está tudo a migué em Itabuna, né? Usando uma gíria. E eles sempre estão alegando, Barbosa, que essa tubulação toda é velha, é antiga, porque não conserta, tanto dinheiro que vem aí. Vem aí um projeto Mais Água, mas é para captar mais água, para armazenar mais água, não é isso? São dois tanques. Um de 5 milhões, parece no Novo Jaçanã, e o outro não me lembro onde é. É lá pro lado de Ferradas. Do lado de Ferradas. Um de 3 milhões e um de 5 milhões. Mas vai melhorar a vida lá do pessoal de lá. Já ajuda. Não, mas com isso também melhora o pessoal do São Caetano, né? Sarinha toda ali. Aquela região ali, Novo Vila Anália, Novo São Caetano, Sarinha, Jaçanã, toda aquela região melhora. Obrigada pela parte que me toca. Você mora ali, né? Barbosinha, o Gustavo aqui está pedindo para dar um alô para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Vitória da Conquista, que está acompanhando o programa ao vivo, Gustavo. Aqui, um abraço a todos aí, né, da Secretaria de Comunicação. Lá é Secretaria mesmo, SECOM, né? Inclusive o G. Orlando, né, saiu de lá, né? Acabou de sair. Foi demitido saiu lá? Na semana passada. Não, ele pediu para sair. Ah, é? Segundo ele escreveu, ele fez um artigo, eu vi ontem circulando nas redes sociais, ele dizendo que ele pediu para sair. Não aguentou mais as demandas, que vai ter um novo projeto, o ciclo se encerrou, tem novas propostas. Ele esteve aqui, ele foi assessor, aqui não era secretaria, ou era secretaria? Não, aqui na época de do governo de Cláudio Evane Leite. Era secretaria ali. Ele trabalhou na campanha de Vane e depois ele foi o secretário de comunicação de Vane. Também não ficou também. Ele não foi até o fim, não concluiu. É isso aí. Bom, vamos agora falar de... Nutricionista, com nutrição, Jennifer. Né? Nutrição com a Jennifer Gustavo vai participar Pomponete. do programa mais tarde, né? Vai sim. Vai bater o papo com a gente. Vamos falar de nutrição agora, Vamos falar de nutrição, alimentação saudável com a Jennifer Pomponete de Salvador. Ela já está aí com a gente, Rafa? Opa! Caiu o telefone. É na horizontal. Na horizontal é melhor, né? Bom, a nutrição é muito importante. Agora tá ok. Bom dia, Jennifer. Um prazer tê-la aqui com a gente no programa, hein? Prazer é meu, todo meu. Ok, Jennifer, vamos falando logo assim, qual a diferença, né? Porque as pessoas às vezes não entendem muito
Qual a diferença entre endocrinologista e nutricionista? Na verdade, não é nenhum endócrino, né? Eu acho que as pessoas confundem muito também o nutricionista com o nutrólogo, né? Que também é diferente. A nutrologia é uma área e a endocrinologia é uma outra área. Quando a gente fala em nutrologia, a gente fala de um médico. O nutricionista, ele não é médico, é um profissional realmente que se forma em nutrição e a gente tem muito mais competência. Na verdade, o nutricionista é o único profissional habilitado para, de fato, prescrever dieta, porque a gente estuda sobre tudo, né, com relação aos alimentos. O nutrólogo, ele faz uma especialização nessa área de nutrição, né, de nutrologia, porém, ele não é apto para prescrever, de fato, habilitado, é um profissional habilitado para prescrever dietas. Mas quando a gente fala em nutrologia, eu acho que vai muito para a área da doença, né? Que a gente vai mais para essa área da medicalização, porque o médico pode ir para medicamento e o nutricionista não pode. Bem como essa área da dieta, então o nutricionista, ele é apto para prescrever dieta e o nutrólogo não. Dieta, né? É o ponto mais polêmico aí, porque dieta é uma coisa difícil de ser seguida, né? Qual o índice de aproveitamento que você tem em relação aos seus pacientes, daquela dieta que você indica e que ele cumpre rigorosamente e que dá resultado? Perfeito. A minha especialização é em comportamento alimentar e justamente por isso eu sou uma nutricionista que eu não é nem que eu não goste tanto de dieta, né? Eu acho que, claro, dieta é importante em diversos casos, mas de fato o que a gente vê na prática clínica e através, inclusive, de estudos, né? Quando a gente vai realmente procurar na literatura, a chance realmente desse paciente vir a ganhar peso, ter um reganho de peso, é muito grande. Então, 95%, a gente tem esse dado de 95% dos pacientes que perdem peso com alguma dieta, eles voltam a engordar, ganham esse peso e às vezes ganham até mais do que eles já tinham. Então, de fato, a dieta é importante, principalmente em casos de patologia, casos que realmente a gente precisa ter uma restrição aí de algum alimento específico, porém, é importante a gente salientar que um plano alimentar ali, um papel, não vai ser o único fator que vai de fato ajudar a melhorar agudamente a saúde de alguém. Pelo contrário, então a gente precisa de fato entender quem é esse indivíduo. Eu costumo dizer que nós somos seres biopsicossocioculturais, ou seja, nós somos influenciados por diversas coisas que, de fato, a gente precisa dar uma olhada e não só para essa questão rigorosa de nutrientes, de calorias, como a gente percebe que acontece com a dieta. Então eu sempre bato nessa tecla da autonomia alimentar e da liberdade alimentar para os meus pacientes. Então, acho que é muito importante. Claro, a dieta vai ser legal em alguns momentos, porém, a gente precisa saber para quem, em que momento, e entender que ela não é o único caminho, de fato, para ter essa saúde. Então, muitas vezes, inclusive na minha prática clínica, eu não necessariamente passo uma dieta para um paciente. Ou seja, é possível você emagrecer, é possível você ganhar peso, é possível você ser saudável, não necessariamente seguindo um papelzinho ali. Ação, né? Essa alimentação saudável, como é que a gente pode ser alimentação saudável, ter isso, uma das metas, se, pelo menos o pessoal mais jovem, essa população jovem, dizem tanto fast food, como é que é saudável? Se come bacon, se come fritas, ketchup, maionese. Como é que pode ser saudável isso? Como é que a gente pode tirar isso? Inclusive para os pais, para controlar as crianças que adoram isso, esse tipo de comida. Perfeito. Na verdade, a gente... Perdão. Vocês estão... Eu ouvi, deu uma interferênciazinha aqui, eu não sei se você perguntou para mim. Foi para você mesmo. Ah, tá, porque deu uma interferenciazinha. Perfeito. Então, a gente vive numa sociedade que... num ambiente muito obesogênico, que a gente chama. Justamente porque tem um boom aí, né? A indústria o tempo inteiro com alimentos hiperpalatáveis, esse acesso muito grande à comida e a comidas que são, de fato, como você falou, fast food, rico em gordura, rico em açúcar. Então, é difícil a gente conseguir controlar isso. E eu gosto de falar, você perguntou, né, como ser saudável? E eu gosto de frisar que ser saudável é um contexto. Então, de fato, quando você vai estar ali inserindo diversos alimentos corriqueiramente, frequentemente na sua alimentação, e isso vai ser a base da sua alimentação,
alimentação, né, alimentos que, como você disse, né, fast food e afins, isso não vai estar sendo saudável. Porém, se a gente conseguir controlar essa ingestão, a gente conseguir controlar a frequência, a quantidade, é possível que a gente sim tenha uma alimentação saudável, né? Então, ser saudável é um contexto. Por isso que eu sempre falo, não é chocolate engorda? Depende. Qual é a quantidade desse chocolate? Com qual frequência? Para quem? Salada emagrece? Sozinha a salada também não vai emagrecer. Então, percebam, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de nutrição, é sempre sobre contexto, ok? Bárbara. Jennifer, as pessoas a cada dia buscam um corpo perfeito e aí frequenta academia, faz tudo, mas a gente sabe que não é apenas o exercício, a alimentação conta muito, porque a gente sabe que a gente é o que a gente come. Com relação à gordura localizada, quando você vai passar alguma dieta, porque você já falou, né, que depende muito, o que essa pessoa que quer perder gordura localizada tem que retirar do cardápio? Perfeito, Bárbara. Então, quando a gente fala em gordura localizada, muita gente às vezes só quer perder aquela gordurinha localizada. E quando a gente fala em perda de gordura, a gente não fala em um único lugar. Seria perfeito se a gente escolhesse, né? Não, se eu quero perder a gordura da barriga, do bumbum, eu quero manter. Quero deixar o bumbum grande e a barriga para dentro. E não é assim que acontece no nosso corpo. Então, quando a gente perde gordura, a gente perde por completo. Então, para que você perca essa gordurinha localizada, você precisa de fato ter um emagrecimento, precisa de fato promover um déficit calórico para o nosso corpo. Então, isso acontece, de fato o déficit calórico acontece a partir do momento que você restringe as calorias, né? Come menos e gasta mais, basicamente, né? O nosso corpo gasta menos calorias. Gasta mais calorias do que ingere. E aí, quando a gente vai falar em um alimento específico, mais uma vez, não tem como a gente falar, não coma de jeito nenhum esse único alimento. A gente precisa, de fato, promover esse déficit calórico. Então, por exemplo, pacientes que eu tenho que a gente quer perder em processo de emagrecimento, a gente vai sim promover esse déficit calórico. Dentro desse déficit calórico, podem existir alguns alimentos. Então, vou cortar o chocolate? Depende, esse paciente ele precisa de um chocolatezinho ali na dieta, será que isso ali não vai aumentar a adesão à dieta? Será que todos os dias, inclusive isso é o que a gente consegue ver na prática clínica, é justamente isso, quando a gente insere pontualmente todos os dias, é muito mais fácil que não aconteça um exagero, que é a grande questão do não emagrecer e do ganhar peso, é justamente o exagero, é justamente a quantidade. Então, quando a gente consegue dosar isso de forma pontual, então ali no almoço, depois do almoço, ele vai ter o chocolatinho dele. Então, não tem isso de um alimento, um único alimento, a gente proibir. Desde que haja esse déficit calórico, o emagrecimento vai acontecer. Claro que a gente vai sempre priorizar boas fontes de alimentação. A base da nossa refeição, a base da nossa alimentação, para que aconteça o emagrecimento, para que a gente seja saudável, para que a gente tenha um corpo saudável, é realmente ingerir mais frutas, mais vegetais, dar um suporte aí de micronutrientes, de macronutrientes para o nosso corpo. Mas escolher realmente um único alimento para não comer de jeito nenhum, eu acho um pouco tendencioso, sabe? Da quantidade, né, gente? O segredo é reduzir a quantidade para quem quer emagrecer. É isso aí, entendi. É a quantidade. Não necessariamente. Não necessariamente a gente diminuir essa quantidade, né? Às vezes aí tem gente que come muito pouco e não emagrece. Então a gente às vezes acha que vamos cortar tudo, vamos cortar de tudo, e a gente promove realmente um estresse ali pro nosso corpo e a conta não fecha. Então a pessoa não sabe, meu Deus, por que eu tô comendo tão pouco e não tô conseguindo emagrecer? Então muitas vezes não é nem comer menos, é comer melhor. Inclusive, às vezes, por exemplo, uma bolachinha eu vejo muito isso em prática clínica. Ah, não, no café da manhã eu só como uma bolachinha, água e sal. E aí quando você vai ver a quantidade de bolachinha, água e sal, é muito maior do que se ela tivesse feito uma refeição ali completa com um pãozinho, que muita gente tem medo, demoniza o pão, um pãozinho, um ovo, uma fonte de proteína, uma frutinha, e aí você coloca o seu biscoito, água e sal achando que tá tudo certo, que é uma quantidade realmente pouca, que não te sacia, mas que tem uma grande quantidade calórica. Então é muito essa dosagem e a gente entender de fato sobre densidade calórica, sobre os alimentos, sobre de fato calorias e dosar tudo isso, né? Conseguir brincar com isso tudo. Há um tempo atrás, eu não era nem nascido, né, mas muitos italianos, inclusive, ganharam muito dinheiro, né, no Brasil vendendo banha de porco.
E naquela época, dizem, né, diz a história que as pessoas se alimentavam à base da banha do mais porco, saudável né? a banha, né? Para frituras, para tudo. Não se usava tanto óleo vegetal. Que tipo de gordura é saudável para o colesterol, né? Porque tem o DLL, né? São dois tipos de colesterol, né? DLL e um outro colesterol. Qual é a gordura que é mais saudável? Ou qual é o problema da gordura? É a saturação? Perfeito. Então, quando a gente fala, a gente tem mitos aí muito grandes. Na nutrição, na verdade, a gente tem muito mito, tá? E muita gente vai reproduzindo isso ao longo do tempo. A banha de porco, ela foi considerada por muito tempo mais saudável justamente porque é mais natural. O óleo de coco também foi considerado mais saudável porque ele é um óleo vegetal, natural. Mas quando a gente vai entender a composição química desses óleos, a gente vê que não é bem por aí, tá? Muitas vezes não. O que acontece realmente com a banha de porco, com o óleo de coco, é o que? Eles têm bastante gordura saturada. Então, você falou sobre a saturação, sim, é um fator que está correlacionado com o maior risco de doenças cardiovasculares. E aí, quando a gente vai comparar a banha de porco, o óleo de coco com o óleo de soja ou com outros óleos que às vezes a gente utiliza, né, que a gente está utilizando ali, a gente percebe que sim, é mais saudável o azeite, inclusive o azeite de oliva, é mais saudável esses óleos, inclusive até o óleo de soja, que muita gente também acha que, né, vou trocar o óleo de soja por banha de porco e vou trocar o óleo de soja por óleo de coco, quando na realidade essa troca não é de fato superior, ok? Pelo contrário. Então, quanto maior essa quantidade de gordura saturada, não seria tão legal a ingestão. Então, a gente tem que reduzir. Então, assim, se fosse para escolher entre banha de porco, óleo de coco e óleo normal, óleo de soja que a gente utiliza em cozinha, ele é sim melhor. Eu acho que o melhor óleo, de fato, para a gente utilizar e que eu utilizo, assim, é o azeite de oliva. E lembrando que óleo é gordura, né? Então, essa gordura, sim, ela tem uma quantidade calórica maior, né? Então, a gente sabe que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, já a gordura tem 9 calorias. Então é algo que quando a gente vai colocando, soma muito caloria realmente na nossa refeição e pode estar aí favorecendo de repente um ganho de peso. Mas lembrando também que quando a gente fala sobre saúde, sobre nutrição, a gente também não fala só sobre caloria. Então por isso que a gente precisa olhar essa composição também dos alimentos. Quando a gente fala então em um óleo que fosse melhor de ser utilizado, é um que tenha gorduras melhores. Então, o azeite de oliva, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de gorduras monossaturadas, que são melhores para a nossa alimentação, para a gente estar consumindo. Assim, ser vegano, que tá na moda, né? Comida vegana. Emagrece só com comida vegana? Emagrece mesmo? Porque o povo tem não, agora eu sou vegano. Sim, mas a carne é necessária, é nutritiva. Então, só vai comer só folha? Sim. Tem um equívoco aí também, né, com relação ao veganismo. Na verdade, o veganismo ele não é só sobre você não comer carne, é um estilo de vida. Então, quem segue o veganismo não segue somente porque não gosta de carne. Então, tem várias causas, né, que pode fazer com que você siga essa vertente. E eu acho que também deve ser respeitado o que cada um faz, o que cada um acha que é melhor. Mas também tem um mito aí também com relação a isso, no sentido de o ser humano precisa consumir carne. A gente não precisa nada. Acho que nós temos o livre-arbítrio, de fato, de seguir para onde a gente vai, né, fazer as nossas próprias escolhas alimentares, mas pensando assim em termos de nutrição, é impossível viver sem carne, é impossível não consumir carne e ser saudável? Não, a gente pode sim não consumir carne e ser saudável e não viver só de folha. A gente também tem esse mito aí com relação ao veganismo e aos vegetarianos, como se eles só se alimentassem de folha. Não, inclusive se sua alimentação for só de folha, ela realmente não vai ser uma alimentação rica nutricionalmente. Então por isso que a gente precisa balancear tudo, inserir grãos, inserir frutas, vegetais, tudo direitinho. E tem muita comida vegana, vegetariana, muito, muito, muito saborosa, muito gostosa e muito rica nutricionalmente. Inclusive pessoas que são veganas que se alimentam melhores do que pessoas que comem aí carne. E também tem o outro lado da moeda, no sentido de ser vegano e consumir, por exemplo, uma coisa que é vegana, batata frita. Então tem vegano que se alimenta muito de um monte de coisa que é super calórico, tem pouco nutriente. Então realmente aí a gente vai para um outro extremo. Então não é nem o extremo de viver de folha, nem o extremo de viver de comidas ultraprocessadas, cheias de calorias e sem nutrientes.
Mas é possível sim, tá? Ter saúde, seguir o veganismo e não necessariamente consumindo carne, mas ser saudável. E de fato oferecer Eu acho que teve uma época, não só, em todo lugar, tinha um tal de comida macrobiótica. Aqui em Itabuna, centenas de restaurantes, foi um boom. Todo mundo só queria comer arroz. Depois acabou isso. E também influi também na alimentação saudável, só comer arroz. E era um arroz diferente, você tinha que mastigar não sei quantas mil vezes. Era uma loucura isso no restaurante. Só chá e comer esse arroz. Tinha milhares de restaurantes aqui em Itabuna, eu sou macro. Não, quando a gente fala em saúde, mais uma vez, né, eu bato muito na tecla. Saúde é um contexto e pra gente ter saúde, a gente precisa ter uma junçãozinha de coisas. Então não é uma única coisa que vai te fazer ter saúde, assim como não é uma única coisa que vai destruir a sua saúde. Então a gente tem que, de fato, estar muito bem alinhado. Então, inserir nutrientes aí, dar nutrientes para o nosso corpo, porque uma única coisa, imagine. Por isso que tem tanta abundância, por isso que quando a gente fala varie os alimentos, quanto mais variado, melhor. Não é porque a gente acha lindo, né? Quanto mais variado, melhor, quanto mais colorido, melhor. Não, é porque isso vai de fato oferecer muito mais nutrientes para o seu corpo. E a gente precisa de muitos nutrientes, né? A gente tem muitas reações acontecendo aí no nosso corpo e quanto mais nutrientes, melhor e mais saudável a gente vai ser. O home office está crescendo, né? As pessoas optam em trabalhar em casa por várias situações, né? De comodidade, mas acabam também ingerindo mais alimentos, né? Porque toda hora vai ali, belisca alguma coisa, come um biscoitinho e tal. Como fazer essa educação aí, né? No dia a dia, tem como fazer sem a ajuda de um profissional? Ou pode se consultar também via internet? Como é que vocês trabalham com isso? Você perguntou sobre... É porque deu uma travada aqui com relação ao áudio. A pessoa que trabalha em casa, né, home office, tem uma tendência a comer mais, porque fica beliscando ali toda hora, comendo alguma coisinha, um biscoitinho, um bolinho. Como fazer essa educação alimentar? Pode ser feita pela internet, com um profissional? Como fazer isso? Perfeito. Até a pandemia agora, a gente não tinha como atender online sem conhecer o paciente antes. E aí uma coisa que realmente foi muito positiva com relação à pandemia... Vocês estão me ouvindo? Bom, aqui, pode falar. Ah, tá. Bom. Deu uma travada. Pronto, perfeito. O que aconteceu muito com... O que foi positivo com relação à pandemia foi justamente isso. Agora a gente pode atender de forma online. Então, principalmente você bateu numa palavra que é perfeita, que eu gosto muito. Educação nutricional. É a gente educar o paciente, entender, fazer com que ele entenda o que é importante e como que ele vai guiar a alimentação dele da melhor forma, dar essa autonomia, essa liberdade, mas fazer com que ele tenha esse conhecimento. Então, é essa palavra realmente de educação nutricional. E hoje é possível fazer isso, sim, de forma online e não tem diferença realmente o atendimento online para o atendimento presencial. A única diferença do presencial que a gente faz em clínica, né, no consultório, é a avaliação cutânea, né, de dobras cutâneas, que a gente pega a pregazinha para estimar o percentual de gordura, pra gente ver como é que tá a composição corporal do paciente. Mas isso também é algo que eu falo sempre, né? Não necessariamente a gente precisa de um número ali te dizendo quantos por cento de gordura você tem para que você possa ser mais saudável, para que você consiga mudar hábitos alimentares, para que você consiga fazer melhorias hoje. Então não tem diferença realmente, a gente consegue fazer isso de fato através do online, sim. Jennifer, a pessoa ela entra em contato com você, paga inicialmente, né, por consulta ou paga um tratamento? Como é que funciona isso? Perfeito. Uma das coisas que eu também estava percebendo em consultório era justamente isso. O que a gente precisa quando a gente fala em nutrição? Acompanhamento, eu acho que é o grande diferencial. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório achando que uma única consulta vai fazer a diferença na vida dela e que eu vou salvar ela, né, de uma vida inteira de hábitos alimentares ruins. Quando não, o que você precisa aí de casa? Você que está precisando ser mais saudável, você que está com questões corporais, que quer melhorar seu corpo, quer melhorar sua saúde, o que você precisa não é um atendimento único, pontual. Você precisa, de fato, de um acompanhamento. Então, foi por isso que eu comecei a não só trabalhar de forma avulsa, vendendo consulta avulsa. Então, às vezes, o paciente chega super animado na primeira consulta e, às vezes, não consegue colocar tudo em prática ou alguma coisa. Tem muito essa questão do 880, né?
não, se eu já não conseguir fazer isso daqui hoje, depois eu já não vou fazer nada, né? Se eu já não fiz uma coisa, pronto, abriu a porta, a porteira e deslancha tudo e estraguei tudo, então eu não vou fazer nada. E isso acaba desmotivando e às vezes ele, não, tenta fazer sozinho, ou tenta, fica com vergonha de voltar e acaba ficando mais tempo longe do tratamento, enfim. Então eu percebi em consultório justamente isso, que é muito mais interessante a gente ter um acompanhamento, por isso que hoje eu trabalho com programa nutricional, ou seja, você está ali segurando a mão do paciente o tempo inteiro e tendo essa constância, né, entendendo o que está acontecendo, quais são as dores, quais são as dificuldades, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, para mim, hoje, isso faz muito mais sentido do que uma consulta avulsa pontualmente para ele voltar quando ele quiser. Ok, nós temos a participação aí do Gustavo, direto de Vitória da Conquista, quer fazer uma pergunta para você também. Vamos colocar aí o Gustavo. Doutora Jennifer, bom dia. Existe uma determinação do Conselho de Nutricionistas que a gente pode chamar você de doutora. Então, doutora, bom dia, eu estou aqui de Conquista e aqui tem um culto pela beleza, pela saúde, pela forma física, apesar de eu não ser um representante à altura, mas existe agora uma verdadeira, entre aspas, caça às bruxas dos suplementos e dos materiais anabolizantes. Como é que a nutrição, você como nutricionista determina, como é que você se enquadra nisso? Como é que existe agora uma moderação com relação a isso? É isso? A gente tem que ter moderação para a utilização desses produtos, o pré-treino, o pós-treino, tanta coisa. E você nutricionista, você doutora nutricionista, o que é que você acha disso? Anabolizantes, você fala em medicação anabolizante, hormônios anabolizantes, porque também tem isso, né? Não sei exatamente ao que você está se referindo de fato, porque a gente tem o anabolismo e o catabolismo, para quem não sabe, gente, é um processo de ganho de massa muscular ou uma redução, uma perda dessa massa muscular. E aí a gente tem recursos ergogênicos, que a gente chama, que podem sim ajudar, que são suplementos, que é inclusive o que a gente, enquanto nutricionista, é apto para prescrever. Então a gente não trabalha com hormônios. Por exemplo, a nutologia, que você me perguntou inicialmente, que vocês tinham perguntado, é uma área onde você pode sim fazer essa reposição hormonal, prescrever hormônios. Inclusive muita gente acaba indo por esse lado, né, preferindo inclusive o nutrólogo, justamente por estar inserindo aí, poder estar colocando esses hormônios, esses recursos aí a mais. Mas eu trabalho de forma, inclusive isso é muito, não é certo, não é o certo ou errado, na verdade, é o que as grandes referências de fato indicam. A gente precisa ter muita cautela com relação ao uso desenfreado de hormônios. Muita gente hoje, inclusive, está fazendo sem acompanhamento médico nenhum. Então a gente sabe que de fato tem muitos desfechos negativos quando a gente faz essa utilização de forma inapropriada, de forma incorreta, e até quando a gente tem de fato um acompanhamento, a gente precisa entender se é de fato necessário ou não. Muitas vezes não é o mais indicado. Então a minha área é algo que eu, Jennifer, não posso prescrever de fato, mas que a gente precisa ter cautela com relação ao uso dessas substâncias, quando a gente fala em hormônio. Mas dentro da minha alçada, o que eu posso fazer e que a gente utiliza de recurso ergogênico para essa questão do anabolismo, lembrando que também não existe anabolismo, não tem como a gente ganhar músculos e a gente favorecer esse ganho de músculos sem um treino resistido. Então não é só alimentação, não é só o suplemento que vai fazer diferença, ok? Então, inclusive, até no uso de hormônio, a gente precisa ter, de fato, recrutar fibras musculares, que é isso que faz com que a gente tenha esse processo de hipertrofia muscular. Então, o treino ele vai ser também importante. Então, é um conjunto de coisas também, mas dentro da minha alçada, isso também é feito com muita cautela. Inclusive, o uso de suplementos também, que, assim como os hormônios, muitas vezes é banalizado, é utilizado à torta e à direita, de qualquer forma, sem nenhum acompanhamento. Então, também é importante. Muita coisa também é utilizada sem necessidade. Muitas vezes a gente tem muito suplemento aí na indústria, mas será que todos esses suplementos são de fato benéficos? E na nossa prática a gente realmente percebe que vai oferecer uma grande diferença? Será? Não necessariamente, ok? Então não é porque tá lá vendendo que muita gente está usando que é o mais indicado para você e que de fato vai fazer efeito para o que você quer. Não sei se eu te respondi, se você tiver mais alguma dúvida, se foi exatamente essa sua pergunta.
Ok. Qualquer coisa aí, o Gustavo volta aí, né, e fala aí mais alguma coisa. Bom, Jennifer, eu queria também perguntar a você o seguinte, existem idas e voltas, né? Parece que é um modismo, às vezes, a questão do uso dos alimentos. Por exemplo, na década de 80, 90, se criou aí uma celeuma em relação a se ingerir muitos ovos, né? Os ovos faziam mal para a pessoa, ovos de galinha, aquela coisa toda. Hoje é moda, né? Hoje as pessoas, principalmente os jovens, estão ingerindo muito ovo, né? A questão da proteína. Afinal de contas, esses modismos, né, surgem como, a partir de quê? Tem base em algum estudo científico quando se fala isso, né? Porque cada hora tem um alimento do momento, né? E tem hora que aquele alimento é abolido. Não, isso agora é proibido. Como você falou no instante, a questão do pãozinho, né? Claro que o pão feito em algumas padarias leva muitos produtos químicos, bromato, isso e aquilo, mas o pão, a gente sabe que sempre foi um alimento acessível a todos e um alimento eu não diria 100% saudável, mas é um carboidrato, né, acessível e que também faz bem, dependendo da dosagem, como você falou aí, né? Então eu queria saber essa questão aí da proibição de algumas coisas, que base científica é essa que depois, né, volta ao contrário? Perfeito. Essa questão dos mitos alimentares é muito latente, sempre, e vem muito dessa cultura da dieta, tá? Onde a gente tem uma dicotomia alimentar. A gente divide muitos alimentos entre bons e ruins, entre o milagre, o próximo milagre. A gente sempre está esperando, se vocês forem reparar, sempre tem um produto ou um alimento milagroso que vai te ajudar a tal coisa. Ou sempre tem um vilão que você não pode consumir, vai ter que abolir isso aqui da sua dieta, da sua alimentação, que vai te trazer benefícios. Sempre tem. Então eu acho que é esse o grande ponto que faz com que a gente tenha tantos mitos alimentares. E fora que a gente tem uma indústria que investe pesado, né? Então, às vezes a gente vai querer que um alimento esteja em ascensão, às vezes a gente vai querer que uma determinada notícia esteja em ascensão ou que outra não esteja tão assim, né? Que não seja tão vista dessa forma. Então, essas mídias também ajudam muito a fazer com que tenha essa repercussão. Fora também as pessoas leigas. E quando eu falo leiga, é realmente de não ter o conhecimento prévio. Então, muitas vezes a gente vai reproduzindo o que a gente está ouvindo. Então, a gente ouviu, isso daqui, por exemplo, a época do óleo de coco, eu lembro exatamente, porque foi bem na época que eu comecei a fazer dieta, que inclusive eu utilizei óleo de coco para emagrecer. Então, você consumia uma colherzinha de óleo de coco e eu saí passando essa informação à torta e à direita. Então, eu estava ali achando que eu estava emagrecendo por causa do óleo de coco, mas não necessariamente era por causa do óleo de coco, é porque eu estava fazendo atividade física, é porque eu tinha mudado meus hábitos alimentares como um todo, mas eu estava atrelando isso ao óleo de coco, e eu repassava essa informação para outras pessoas, até porque eu via outras pessoas falando. Então, muitas vezes a gente também vai reproduzindo, isso vai passando de boca em boca, e esses mitos alimentares, eles vão, de fato, se perpetuando. Mas é importante justamente, e o que eu sempre falo, é da gente não fazer essa dicotomia alimentar, essa polarização dos alimentos. Não existe alimento milagroso e não existe também um alimento, claro, que tem alimentos que não são nutricionalmente tão legais, que eu realmente não recomendo que a gente utilize, mas que a gente ficar dividindo, taxando como o vilão e o mocinho, não ajuda, né? E também eu acho que é legal a gente combater alguns mitos, e a gente vê, você falou, agora ovo é moda. Eu acho que eu não diria nem que é moda. Claro que agora a gente está utilizando muito, mas que bom que hoje esse tabu foi quebrado, que bom que esse mito foi quebrado, né? E que a gente percebeu, que a gente olhou para os estudos científicos e viu que não tem porquê a gente demonizar o ovo e a gente não consumir o ovo. E muitas vezes a ciência, na verdade, ela muda muito. Então, que antes a gente não tinha conhecimento ainda, hoje a gente tem conhecimento. Então, antes o ovo, a gente atrelava esse consumo do ovo, porque tinha, de fato, tem muito colesterol, mas a gente achava que esse colesterol, ele iria estar influenciando o nosso colesterol do nosso corpo. E o que a gente vê, e que a gente percebeu ao longo dos anos, que os estudos foram mostrando, é que o colesterol exógeno, ele tem muito pouco impacto no nosso colesterol endógeno. Tem outras coisas que são muito piores, né, que afetam de fato o colesterol que a gente tem, nosso colesterol endógeno, como por exemplo o alto consumo de açúcar, de alimentos, né, ricos aí e ultraprocessados e tudo mais. Então
essa questão, sabe, também, eu acho, da mudança das coisas que a gente vai descobrindo, que a ciência vai descobrindo ao longo do tempo e que vai se modificando também. É isso aí. Um desses exemplos, Tom, né, e Jennifer, né, e Bárbara, você que está em casa também deve ter ouvido muito, né? Nós tivemos uma época que a margarina, né? Tinha uma propaganda interessante na televisão, reunia a família, era família feliz quem comia margarina, né? Quem comia manteiga era demonizado. Não, isso aí é colesterol puro. Né? Agora já se fala o que a gente sabia naquela época, porque se você não tem uma coisa natural, é uma coisa processada, não deve ser bom, né? E agora sabe-se que a margarina, tem até alguns médicos que falam isso, né, Gênio? A margarina é plástico, não coma isso que vai entupir suas veias, né? Vasos, eles dizem. Então, quer dizer, houve essa demanda exagerada de margarina e agora se condena a margarina. Consumir a manteiga com alto grau calórico, mas é origem animal, né? Natural, né? Bem melhor. Eu acho também que a gente não pode fazer essa generalização, porque você disse, a gente sabe que é produto processado e um produto processado não deve ser muito bom. E eu te pergunto, será que todo produto processado que você consome, será que não é legal, que não é bom? Ou seja, claro, tem muito produto ultraprocessado, o grande produto dos processados é como ele é feito e o que ele é adicionado. Então tem muitos ultraprocessados que são ricos em aditivos, em corantes, em calorias, açúcar, gordura, sal, e isso realmente acontece. Porém, todos os industrializados e processados são feitos dessa forma? Não. Por exemplo, tem muito processado que ajuda aí na nossa alimentação. Ou seja, atum enlatado, whey protein, eu não sei se vocês já perdão, ouviram falar, que muita gente utiliza. É um produto ultraprocessado, mas ajuda muito, é uma proteína. A gente isola a proteína do soro do leite e a gente tem um produto ali que é muito rico nutricionalmente, que é processado, que é ultraprocessado. Mas isso quer dizer que eles sejam necessariamente um produto ruim? Não. Então tem muito produto processado que ajuda muito, inclusive, na alimentação saudável. E hoje, você falou sobre essa questão do mito da manteiga, margarina, a gente já tem uma outra, agora já vamos atualizar. Margarina já não é tão ruim. A gente antes achava que a margarina era melhor, depois aí passou a achar que a manteiga é melhor, hoje agora já acham que a margarina... Enfim, cada hora vai mudando, mas o que a gente percebeu também ao longo desse tempo é que a composição da margarina, ela mudou. Então hoje, a gente tem, em termos de gordura... Perdão. Em termos de gordura, a gente tem que a margarina, de fato, ela tem mais gorduras monossaturadas. Então, isso seria melhor também, mais benéfico para a nossa saúde cardiovascular do que a manteiga. Mas eu acho que fala em mito, a gente tem que, mais uma vez, a grande questão é a gente dosar essa questão da quantidade. Então, é interessante, eu não acho interessante você consumir nem muita manteiga, nem muita margarina. Mas, assim, qual que você prefere? O que você prefere, de fato, de utilizar? É a manteiga ou é a margarina? Porque em quantidades, a gente vai utilizar muito pouca quantidade de manteiga e margarina na alimentação saudável. Então, isso não vai ter um impacto muito grande. Então, se isso não for consumido em excesso, você pode escolher facilmente uma ou outra. Ok. Eu prefiro até a manteiga e o requeijão. Adoro o requeijão. Agora o requeijão também é bem calórico, tem uma grande quantidade de gorduras também. Tem um que eu gosto muito de recomendar para os meus pacientes, que inclusive utilizam muito maionese, requeijão, é o creme de ricota light. É uma ótima opção, é uma opção muito mais saudável, digamos assim. Lembrando que saúde é um contexto, mas que realmente é mais benéfico, assim, que tem uma tabela nutricional que eu gosto mais do que o requeijão. Não sei se vocês já experimentaram, mas eu acho que é uma substituição ótima. Ok. Ô Jennifer, para a gente finalizar aí, tá chegando perto da hora do meio-dia, né? As pessoas estão em casa aí, algumas pessoas se preparando para o almoço. O que é que você recomendaria como um prato saudável para a pessoa pôr na mesa daqui a pouquinho? Primeiro, uma pratada de salada. Não deixe faltar no almoço. Acho que o almoço do brasileiro, ele geralmente é um almoço que... Eu acho que é uma das refeições que a gente mais faz, que é uma refeição... que é uma refeição legal de consumir, porque a gente geralmente tem aquele pratão tradicional brasileiro, né, onde a gente tem carne, ou seja, uma proteína. Então, lembrando que essa proteína, quando a gente for fazer carne, peixe, frango, perdão, tentem não consumir, inserir grande quantidade de gordura,
como é feita essa carne vai fazer muita diferença. Então, 25% do seu prato lá, uma carnezinha que seja mais magra, que não tenha muita adição de gordura, colocar essa salada, sempre ter salada, não faltar salada, e os grãos, né, uma leguminosa, um feijão, uma lentilha, um grão de bico, essa combinação é perfeita, inclusive que a gente faz do arroz com feijão, que eles têm aminoácidos que se complementam, então é uma combinação realmente perfeita. E aí tentar ir sempre consumindo algum vegetal ou cozido ou cru, sempre inserir. E a quantidade calórica que uma salada tem, que um vegetal tem, é muito pequena. Então a gente pode colocar uma grande quantidade, ou seja, ficar muito saciado e estar consumindo menos calorias e inserindo muito mais nutrientes. Então, não deixem faltar, se pudesse dar uma dica para o almoço, não deixar faltar cores aí nessa refeição. Inserir realmente sem dó, sem pena, muitos vegetais, inclusive até uma frutinha também de sobremesa pode rolar. Participação, eu quero saber, quer ser gordo, obeso ou fofa? Você não tá gorda, tá fofa. Como é que eu tô gorda, tô obesa ou tô fofa? Quando é? Perdão, deu uma cortada. As pessoas falam assim, qual é a diferença, assim? Fulano tá gorda, fulana, né, no caso assim, da mulher. Você tá muito gorda, já tá obesa, então tá fofa. Eu não sei qual seria o tipo de peso que a pessoa ideal pra pessoa, por exemplo, pra uma mulher, que a mulher é muito mais ligada nisso de peso. Toda hora tá se pesando, tá na balança. Quando é que tá obesa, tá gorda, tá acima do peso, tá sobrepeso, tá fofa? Pronto. Fofa realmente não é uma nomenclatura que eu utilizo no consultório que a gente utiliza, tá? Então a gente utiliza baixo peso eutrófico, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Então, isso é a partir do IMC, né? Então a gente tem IMC até 25, a gente tem eutrofia. E aí essa obesidade que talvez você esteja pensando, né? Do grau 1, grau 2, grau 3, ou seja, fofo ou maior, gordo, menos gordo, isso vai estar variando a partir dessas referências aí, dessas nomenclaturazinhas. Mas para o indivíduo estar eutrófico, ele estaria com IMC aí até 25, e quando vai chegando já na parte de obesidade, a gente vai para IMC acima de 30. Ok. Jennifer, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa, viu? E deixar o espaço sempre aberto para você voltar outras vezes, claro. E quando estiver aqui na cidade, se é que você vem aqui algum dia, né? Venha pessoalmente aqui nos nossos estúdios, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Eu quero agradecer também. Ela é de Salvador, Barbosa. A gente vai de Salvador e ela tá vindo morar em Porto Seguro, não é isso, gente? Vai trabalhar aqui em Porto Seguro, com nutrição. Passei pela cidade de vocês distante. Okay. Obrigada, gente. Obrigado, Jennifer. Obrigada. Um abraço. Tchau. Boa tarde. Ok, conversamos com a Jennifer Poponé, né? Pamponé, de Salvador. Opa, tiraram a gente do ar aqui. Direto de Salvador, né? Ela é nutricionista, deu um recado aí, né? Para como você ter mais educação alimentar, melhorar a sua alimentação, e tirou algumas dúvidas, né? Sobre mitos aí dos alimentos. Bárbara. Agora nós estamos aguardando a Camila, que ela é enfermeira aqui em Itabuna, vai falar sobre vacinação. Estamos aguardando ela receber o link e entrar ao vivo. Enquanto isso, né? Vamos... Ok, tem uma participação aí do Tiago Martins, né? De Ilhéus. Que ele fala aí de um alerta, né, de acidentes, que tinha uns postes caídos ali na duplicação da ponte Jorge Amado, né, em Ilhéus. Depois a gente vai ver isso aqui. Agora, por falar em acidente, hoje pela manhã tivemos um acidentezinho ali, mas sem vítima, né, na Aziz Maron, um carro acabou subindo na calçada. Poderia ter sido pior, hein? Que ali de manhã cedo e à noitezinha, né, muitas pessoas ficam malhando ali, fazendo Cooper, e esse carro subiu justamente na calçada. Por falar nesse acidente, eu queria chamar a atenção do CETRAN de Itabuna. A gente não vê o CETRAN trabalhando, né? A gente só vê o CETRAN ou multando ou guinchando alguém, ou então a serviço de alguma empresa, né? Por exemplo, tem uma imagem aí, Rafa, da sexta-feira, quando o CETRAN interditou ali a Praça Otávio Mangabeira, na Alício de Queiroz, para ser feito um asfaltamento de uma empresa que acho que ganhou a licitação, né?
e está fazendo esse asfaltamento aí no centro da cidade. E aí interditou tudo ali e foi um transtorno, rapaz. 7 horas da manhã até as 10 horas estava tudo interditado. Um tumulto danado, porque quem descia Alício de Queiroz no sentido Praça Otávio Mangabeira, aquela Praça Camacan ali, se deparava com essa interdição e tinha que se dirigir pela Cinquentenário. Isso aí foi logo cedo, nas primeiras horas do dia. O comércio estava abrindo, muita gente reclamando. Então, Toné, eu não sei se a intenção da prefeitura é que a população veja que ela está trabalhando, isso aí só atrapalhou. Porque eu vi muita gente reclamando desse transtorno. Na sexta-feira, né? Sexta-feira. Quer dizer, já tinha interditado um dia antes, na parte superior, a parte de cima dessa rua. E aí na sexta interditou essa outra parte também. Então isso tem causado alguns transtornos no centro da cidade e as pessoas que passavam por mim ali, a gente ouvia elas reclamando ali, né? Poxa, isso é hora. Eu volto a dizer, o prefeito devia fazer isso, né, de madrugada, à noite, né? Ou no final de semana. Ô Barbosa, sabe o que eles disseram? Disseram que, segundo o contrato lá, a empresa que ganhou a licitação, não previu qual é o turno que eles têm que trabalhar. Eles têm que trabalhar a hora que eles querem. Não entendi. Então não ninguém colocou. Eu não entendi até agora. A prefeitura, a administração é que tem que ditar as ordens. Eu quero que o serviço seja feito ou no sábado, à tarde, de preferência, ou então no horário noturno. E não sexta-feira, um dia movimentado do comércio. 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, fechou ali do lado da Praça Camacan, isolou aquele ponto de ônibus ali, as pessoas ficaram parecendo umas loucas. Os ônibus foram transferidos para a Cinquentenário, na Beira Rio também ficou interditada. Quer dizer, virou um tumulto, um caos sexta-feira. Eu encontrei uma senhora na Cinquentenário. Minha filha, me diga aí, onde é o ponto do ônibus pra gente pegar o ônibus? Eu não sabia. Quer dizer, e depois não tem ninguém para orientar, para explicar às pessoas. Ficou todo mundo zanzando na rua. Um absurdo, que criou um caos que eu nunca vi. Sexta-feira da manhã, 9 horas da manhã em Itabuna. Isso é pura incompetência, volto a dizer. Bárbara. É verdade, Toné. A Camila Brito, enfermeira e coordenadora da Rede de Frio, vai falar com a gente agora sobre vacinação. Ela está no link ao vivo. Oi, Camila, bom dia. Bom dia, vamos ouvir, tudo bem? Camila, a gente quer saber sobre vacinação, como é que está a frequência, né, das pessoas, as pessoas estão indo se vacinar. Conta pra gente como é que está funcionando isso aqui no município de Itabuna. Na verdade, espera uma adesão maior a essas campanhas. Ao longo do último governo, um declínio muito grande na adesão do programa, em virtude da vacinação, né? Mas o início desse ano é mistificar essas informações em volta do programa e tentar resgatar essa confiabilidade na questão das vacinas, não somente do Covid, da influenza e todas as vacinas que compõem o calendário geral, seja de criança, adulto, idoso, gestante. Ok. Camila, né? Camila Brito. Camila, e em relação a essa questão do Covid, existe alguma orientação do Ministério da Saúde ou do Estado da Bahia, né? Para intensificar essa vacinação? As pessoas continuam tomando a vacina? Como é que está isso? Na verdade, existe sim, até porque esse ano, com a vacina da Covid bivalente, né? Que é da vacina que foi logo na fase área da campanha, então se faz necessário sim que nas 2 doses da primeira de vacina ancestral ou vacina que foi utilizada nessa fase anterior com a máxima dose de reforço com a bivalente que é circulantes da Ômicron e para rememorar e evitar realmente que exista a circulação do vírus da Covid-19. Vacina ou as pessoas pararam de procurar? Houve, na verdade, com relação à vacinação. As pessoas com relação a evento atípico, sempre a vacinação da Covid, né, e isso cria uma certa dúvida, um pouco indiscreto de vacinação, de uma forma geral, né, feito muito para isso, e por conta dessas questões, as pessoas
ficam meio que isso permite com que a gente não tenha a adesão da forma como a gente isso, né? Os indivíduos realmente vão completar seu esquema vacinal. Sua internet está um pouco ruim, Camila. Não está dando para a gente entender muito bem o que você está falando, está cortando muito a sua fala. Vamos tentar reiniciar esse contato, né? Para ver se melhora aí, tá bom, Camila? Ok, daqui a pouco a gente vai tentar esse contato de novo com a Camila, porque está ruim a conexão de internet. Bom, nós tivemos... Lembrando, viu, Bárbara, que sábado foi o dia D da vacinação em todo o território nacional. A gente precisa saber disso, os dados que ela tem aí, a adesão, como é que foi. Vamos ver se a gente inicia esse papo aí, né, daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos conferir, Bárbara, a previsão do tempo para hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e da nossa capital, Salvador. Temperatura para Ilhéus, máxima 28 graus, mínima 23 graus, probabilidade de chuva 60%. Para Itabuna, temperatura máxima de 28 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 68%. Para Borarema, a temperatura máxima 28 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 71%. Para Itacaré, temperatura máxima de 28 graus, mínima 23 graus, probabilidade de chuva 34%. Para Itajuípe, temperatura máxima 28 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 59%, previsão de tempestade. Para Ibicaraí, temperatura máxima 28 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 66%, também tempo chuvoso. Canavieiras, temperatura máxima 28 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 33%. Essas cidades vão ter o tempo chuvoso. Para Salvador, temperatura máxima de 28 graus, mínima 25 graus, probabilidade de chuva 68%. Porto Seguro, temperatura máxima 27 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 28%. Parcialmente nublado. Para Vitória da Conquista, temperatura máxima 27 graus, mínima 17 graus, probabilidade de chuva 7%, tempo também parcialmente nublado. Ok, conferimos aí a previsão do tempo para hoje à tarde em algumas das principais cidades aqui da região e também da nossa capital, Salvador e região metropolitana. Bom, a Camila, né, que é enfermeira, está conversando há pouco com a gente aqui, direto do setor de frios, né, como é chamado, o setor de vacinação, ali no antigo CESP, que hoje pertence à prefeitura. Ela está falando com a gente sobre a questão da vacinação, mas a internet não estava boa, né? Vamos de novo conversar com ela agora e ela vai falar para a gente sobre... Toné tinha até uma pergunta para fazer para ela, né, Toné? Aproveita aí. Eu quero saber sobre a vacinação, a bivalente. E a adesão estava muito pequena. Então baixou até, inclusive, a faixa etária para a partir dos 18 anos. Melhorou essa adesão, Camila? A decisão do Ministério foi na segunda-feira passada, acompanhado, né, agora, no período para passar esse município, visto que a gente também aproveitou o dia D da vacinação contra a influenza e o equivalente, para a gente perceber, né, de acordo com a unidade, junto à produção que foi feita no sábado, a gente criar uma iniciativa, se ou não, com a adesão da população. Dela, né? Tá falhando, né? Então, mas deu para entender conseguindo aí ouvir. o que ela falou? Não deu não, né? Será que não é a conexão do pode, fone, Camila? Você pode repetir aí, Camila, por favor? Será que não é melhor sem o fone? Eu não sei, né? Fone. Então, a gente não tem um dado específico ainda, conta que a liberação do Ministério foi semana passada-feira, e nós
sábado de vacinação da influenza, que a gente possa alinhar os vacinantes está consolidando esses dados da doença devolutiva e se essa ação foi ou não, né, de mais resolutiva, né, a população de Itabuna. Consegue me ouvir melhor? A gente te ouve, mas só que o áudio ele fica sendo cortado, né? Então as palavras não ficam sem interação uma com a outra. Mas vamos fazer o seguinte, Camila. A Bárbara depois vai passar aí, vai gravar com você um vídeo, né? E aí fica melhor. Amanhã a gente coloca aqui você no programa. Olha, obrigada. Obrigado a você pela participação aqui. Bom, gente, olha, tivemos aí um acidente, como eu falei há pouco, Toné, na entrada de Itajuípe, ali na BR-101. Eu queria falar desse acidente, né? Temos imagens aí, ó, que o internauta mandou pra gente. Um caminhão capotou bem na entrada da cidade. Caminhão? Um caminhão, uma carreta, né, praticamente. Não, é um caminhão, não chega a ser uma carreta, é um caminhão trucado ali. O motorista ficou preso ali nas ferragens, né? Foi levado depois para o hospital, Calixto Midas. A gente ainda não sabe o atual estado dele, mas foi um acidente grave. E poderia ter sido pior, porque aí é um trevo, é um caminhão carregado de cerâmica, se não me engano são telhas, né? Ali, Toné, entra pessoas que vão para Itajuípe, saem carros de Itajuípe e também os carros que trafegam naturalmente na BR-101. Essa BR aí, mais do que nunca, precisa ser duplicada. O prefeito esteve em Brasília, né, com o ministro Rui Costa e outros ministros do transporte também, pedindo, né, inclusive o ministro é filho do Renan Calheiros, né, e o Renan Filho, né? O prefeito postou até um vídeo com ele lá em Brasília, onde reivindicou mais uma vez... Prefeito de Itajuípe? Não, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Porque ele já tinha pedido, desde a época do Bolsonaro, ele pediu ao Tarcísio essa duplicação. Naquela época foi dito que seria feita a duplicação entre esse trecho aí e ali a próxima a Buerarema, né? Pouco antes da entrada de Buerarema. Seria feito esse trecho da duplicação. Mas depois mudou isso aí, né? Aí não seria mais de Itajuípe até Buerarema, seria só do posto da Polícia Rodoviária Federal. Itabuna e Itajuípe só. Até a Kennedy, né? Até a Kennedy. Então, seria um trecho pequeno dentro do centro urbano de Itabuna. Aí agora o Augusto esteve lá com o ministro do Transporte e ele já mudou também. Não só vai duplicar esse trecho, como vai duplicar também o da 415. Que vai ali do viaduto Paulo Souto até Ferradas, né? Então seria um trecho aí de duplicação dentro do perímetro urbano da cidade para acabar com esses acidentes aí, né? Que são terríveis, principalmente nesse trecho da BR-101 e ali próximo a Ferradas, Itapé, para aquela região. E a BR-101, Barbosinho, diga-se de passagem, é um fluxo muito grande de transporte de carga, né? Cargas pesadas aí. E em Ilhéus também tivemos um problema, né? O Tiago Martins até registrou lá na ponte do Pontal hoje cedo, na ponte Jorge Amado, e fica sobre o rio Cachoeira ali no Pontal. Tem como colocar aí, Rafa? Bom, daqui a pouquinho então a gente vê se dá para colocar aí o Tiago Martins. Olha lá, as imagens, né? Atividade de reação por parte da prefeitura com problemas urgentes no nosso município. Olha só o que está acontecendo aqui. Nessa madrugada, um ônibus perdeu a direção na Ponte Nova, Ponte Jorge Amado, e acabou derrubando 2 postes. Já são 9 horas da manhã. Desde a madrugada, muitas pessoas fizeram contato com a prefeitura e órgãos de fiscalização e até o momento os postes estão aqui prontos para causar um grande acidente. Inacreditável a lentidão das ações da nossa prefeitura. Mas sempre está despreparada para resolver qualquer problema urgente. Não tem preparo nenhum para resolver qualquer tipo de problema que aconteça de forma urgente, como é aqui. Descida da Ponte Jorge Amado, quase 9 horas da manhã, e os postes ainda estão aqui jogados no chão. Então, por favor, peço ao prefeito, ao secretário, da prefeitura no geral.
Bom, foi só para registrar isso aí, porque eu não sei se a prefeitura já foi lá retirar esses postes, né? Isso foi às 9 da manhã, nós já estamos aí perto do meio-dia, então eu espero que a prefeitura já tenha retirado. A gente vai procurar saber daqui a pouquinho se já tirou ou não. Mas isso aí, gente, é o resultado da reeleição, né? O eleitor de Ilhéus deu a Mário Alexandre o presente. Falou, ó, você é maravilhoso, você merece ficar mais 4 anos aí, e reelegeu o Mário Alexandre. Então, agora não pode reclamar, porque não pode mais fazer nada. Ele não é mais candidato, inclusive não pode ser até por questões judiciais, né? Mesmo que ele quisesse também não poderia, mesmo que ele não fosse uma reeleição, né? Porque ele já foi reeleito. Ele também agora está inelegível por 8 anos, vai ter que recorrer. A mulher dele também, a Sônia, deputada, não pode não ser candidata? Não, a Sônia não pode ser candidata, né? Vai ter que cumprir o mandato dela de deputada. Ele está praticamente morando em Salvador, pelo que sabemos. Ele agora fica mais em Salvador do que em Ilhéus. Ele só não, né? Mas agora, né, ele já está reeleito. Ele já está reeleito. Ele pode fazer essa brincadeira, né, de ficar longe da cidade, não está nem aí para os eleitores, porque já foi eleito, ó, não está nem aí mais. Agora, só daqui a 8 anos, se ele quiser sair candidato de novo, né? E o eleitor de Ilhéus votar nele. Se não, ele é médico, vai viver da sua profissão, já foi prefeito aí, a missão dele está cumprida, né? Na cabeça dele, né? Agora o eleitor fica aí de cabeça quente, porque a cidade está entregue às traças. Mas vamos agora às cotações, daqui a pouquinho tem a Dalila Reis no seu quadro, 10%. Vamos às cotações com Bárbara Oliveira. O arroba do cacau em Itabuna, R$212. Ilhéus, R$212. Bolsa de Nova York, em dólar, $48,04. Camacan, R$212. Em Eunápolis, R$205. O arroba do boi 15 quilos, Feira de Santana, R$275. Itapetinga, R$255. Teixeira de Freitas, R$244,50. Salvador, R$270. Eunápolis, R$245. Café Arábica. Café Arábica, saca 60 quilos, Barreiras, R$1.120. Vitória da Conquista, R$1.050. Bolsa de Nova York convertida em real, R$1.292,27. Luiz Eduardo Magalhães, R$1.120. Eunápolis, R$620. Vitória da Conquista, R$630. O café Conilon. Você vê a diferença, né, do café Conilon para o café Arábica, né? O café Arábica está em alta, 1.120, uma saca de 60 quilos, né? São 4 arrobas, né? E o boi também, a diferença em feira, 275, em Tapetinga, 255. 245, a diferença é muito grande, muito R$30 de diferença, né? Agora, dizem, né, que o boi em Feira de Santana é um boi Nelore, né? Uma raça mais apurada, mas o que importa mesmo é o sabor da carne, né, Toné? A carne sendo saborosa, eu estou pouco ligando que o boi é... Agora, falando em carne, não tá baixando, não baixa não. Agora a gasolina tá mais barata. A gasolina tem postos aí de R$5. Baixou. Baixou. A distribuidora, né, aqui da Bahia, a refinaria acabou baixando esse combustível. Agora, não sei se isso também pega também o bujão de gás, né, Barbosa? Não, o gás de cozinha é outro preço, né? É outro preço, inclusive teve alta recentemente, né? Mas vamos agora ao quadro 10% com a Dalila Reis. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Nós estamos aqui 100% comprometidos para te entregar o melhor, para te entregar informações comprovadas que geram resultados positivos. Então fica com a gente, pega seu papel e caneta, porque hoje o tema está muito interessante. São pesquisas, são resultados e nós precisamos viver de resultado. Se você quer ter um resultado aí acima da média positivo, fica no programa de hoje, que eu quero dizer para você por que os judeus prosperam.
que é que os judeus, que são 2% da população mundial, geram riqueza e administram a riqueza mundial também? Os judeus, eles são 2% da população, como eu disse, mas são os que mais ganham o prêmio Nobel. Eles são responsáveis por metodologias na questão de aparelhos de saúde, são bons profissionais na área da saúde também, administram grandes bancos centrais do mundo inteiro e geram riquezas e tecnologias acima da média para o mundo. Como é que um povo que só é 2%, questão geográfica é pequena, é muito pequena a questão geográfica dos judeus, e eles em sua população também são extremamente pequenos comparado a outras nações, mas existe uma prosperidade que os acompanha. E não é por acaso. E os estudiosos e até os próprios trazem informações e segredos o porquê da sua prosperidade. Tanto no quesito da saúde, no quesito financeiro, no quesito de empreendedorismo e no quesito aí de estratégias tecnológicas. Não existe acaso. Não existe acaso. Nada acontece por acaso. Existe um caminho, uma metodologia. Existe decisões combinadas. Decisões que são tomadas de forma estratégica para que as coisas aconteçam. E o primeiro insight que eu quero que você tenha neste dia é que se você não planejar o teu futuro, ninguém vai planejar para você. Se você não tomar o leme do teu barco, ele vai ficar à deriva. Então as coisas não rolam, não. As coisas acontecem quando você faz com que elas aconteçam. Então não existe um acaso. Um acaso e os judeus, eles conseguiram se superar. E quero te lembrar que os judeus passaram por grandes crises. A gente vê a questão na época da Alemanha, o massacre que foi, perseguição, os judeus mudando de território, porque também aconteceram muitos ônus em sua trajetória, em sua descendência, e mesmo assim eles não perderam riqueza. E a riqueza não só falo financeira, mas a riqueza no quesito de saúde, de relacionamento e entre outras coisas da vida. E existem 5 chaves, 5 fatores que faz com que os judeus eles sejam prósperos de dentro para fora em tudo que fazem. E eu quero compartilhar com você o porquê dessa prosperidade. Quero te fazer lembrar que prosperidade e riqueza não é só dinheiro. Eu estive essa semana com um milionário que viaja o mundo, que trabalha no mercado financeiro. E foi muito, muito bacana as suas experiências de vida, de conhecimento. E a gente consegue entender que a riqueza não é só o dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu quero dizer que a riqueza, ela começa na essência, num princípio e num valor. Aquilo que tem preço, qualquer pessoa paga. Mas aquilo que tem valor se conquista. E a conquista, para conquistar algo, exige-se esforço, exige-se constância e exige princípios. Porque aquilo que gera valor e aquilo que tem valor, ele não se desfaz com o tempo. Ele é atemporal. E o tempo prova todas as coisas. Então o que gera valor é atemporal, logo ele não é enganado. Porque ele age por princípios, valores que são atemporais. Então, segue essas dicas que são muito óbvias, mas quando a gente coloca em prática, funcionam muito bem. Como eu disse, não existe acaso. Existe algo esquematizado que faz com que as pessoas tenham sucesso. O sucesso não acontece por acaso, mas o fracasso também não é um acaso. Comportamentos combinados, decisões, crenças que fazem com que as pessoas tenham um resultado acima da média ou um resultado totalmente irrelevante. E de acordo com os judeus,
palavras deles, insights deles, um fator muito importante é a questão do conhecimento, do preparo. Eu aprendi e eu coloco isso em prática. A verdade liberta, o verdadeiro conhecimento te traz liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de espírito, liberdade de ser quem tu és. Mas isso só com conhecimento verdadeiro. E os judeus, eles são muito estudiosos, eles validam muito o conhecimento, eles investem em conhecimento que funciona. Por que eu estou falando isso? Porque existem muitos conhecimentos por aí que aprisionam, que doutrinam para uma corrida dos ratos. E a corrida dos ratos te faz ser escasso em tudo, tá? Então, o conhecimento verdadeiro, ele sempre irá gerar em nós liberdade. Então, se você quer ser uma pessoa livre, invista em conhecimento. E os judeus, eles prezam, a riqueza deles é conhecimento. Mas vamos lá. O primeiro insight, por que eles prosperam? Eles trabalham em tudo que fazem com excelência. Os judeus, eles são destaque em tudo que eles fazem. Porque em tudo que eles fazem, eles colocam excelência. Eles querem se destacar. Eu quero falar para você individualmente e eu quero falar para você organização coletivamente. Se você quer prosperidade, você precisa ter excelência. Você precisa ter destaque. Você precisa ser bom no que você faz. E é o conhecimento teórico junto com a prática que te gera o know-how para você ser excelente no que você faz. A falta de excelência desqualifica, gera pobreza, escassez. E essa excelência é na tua entrega em tudo que você faz. Você já pode ter ouvido isso, pode ser até óbvio, mas só tem resultado quando você coloca em prática. Excelência. Excelência no que você faz você subir a escada, a montanha do crescimento, da prosperidade, da abastança, da abundância. Se você não faz com excelência aquilo que você desenvolve, você está esquecido. Ninguém sabe qual é o teu nome. E se você não sabe mostrar essa excelência também, com certeza você ficará um profissional, uma pessoa frustrada. E eu volto a dizer, essa excelência não é só no âmbito profissional. Excelência em tudo que você faz. Como você trata alguém, como você atende, como você responde um e-mail, como você reage quando as coisas não acontecem, como você gostaria que elas acontecessem. Excelência em comportamento. Excelência em tudo que você faz mesmo, nos mínimos detalhes. Quando você se treina, o cérebro é treinado, os comportamentos são altamente treináveis, porque o cérebro é treinável. Quando você se treina e se prepara para ser uma pessoa excelente, os teus resultados irão gritar para o mundo. Não tem como você ficar esquecido ou ser uma pessoa anônima quando você é excelente, quando você tem voz, quando você se posiciona corretamente. Então, um insight deles é excelência. A pergunta é, você é uma pessoa medíocre, está na média, que não entrega 100%? Vamos fazer o que dá. Quem é você? O que você tem feito? Você faz comida, você faz a melhor comida? Tu canta da melhor forma que você puder. Você ensina da melhor forma que as pessoas consigam entender o que você está querendo dizer. Você cura realmente as pessoas como elas precisam da cura. O que tu vende gera resultado positivo na vida das pessoas. Excelência. Então, em tudo que você fizer, até em varrer uma casa, seja excelente, se treine, se aperfeiçoe, para isso ser um estilo de vida.
excelência. É um insight. É o que os judeus prezam para serem diferentes e serem prósperos. Segundo ponto dos judeus, por que eles prosperam, é porque para eles mais vale um bom nome do que outra coisa. A tua marca, o teu nome te precede. Você já parou para pensar o quanto vale o teu nome, a tua marca? O quanto vale relatar o teu nome em algumas mesas, em algumas reuniões? Um bom nome vale mais do que qualquer coisa. E a gente vê pessoas envolvidas em escândalos, pessoas que não honram seus compromissos, seja eles quais forem, não é só questão financeira, pessoas que não têm um bom nome. Você precisa prezar aquilo que te precede, o teu nome. As pessoas precisam olhar e ver a tua ligação e atender com muita alegria, porque é você que está ligando. As pessoas precisam honrar a tua presença pelo teu nome, pela tua conduta. Isso parece intangível, mas tem um peso grandioso e abre portas infinitas. Então, você precisa entender que mais vale um bom nome do que ganhos aparentemente no presente. Eu lembro uma vez de um seminário que eu estava e quando foi que a China se tornou uma grande potência, mas antes dela se tornar uma grande potência, ela teve que abaixar a guarda, né? E depois ela se tornou uma potência. Às vezes é necessário dar um passo para trás para dar 10 à frente. E as pessoas estão tão cheias de si, tão egoístas, sem visão. As pessoas não têm visão. Quando o cara não tem visão, a mulher não tem visão, as coisas não fluem. Tá na tua cara, você não consegue enxergar porque não tem visão. E para ter visão é isso, é dar um passo para trás para depois dar 10 na frente. E isso é ter um bom nome. É você não arriscar o teu nome. É você não andar com pessoas que queimam o teu filme. E esse queimar o teu filme é questão de conduta mesmo. Valores, princípios, como ela rege a vida dela. Tem gente que queima o teu filme. E você é avaliado pelas pessoas com qual você anda. Então mais vale um bom nome. Os judeus, eles prezam. Se você firmar um compromisso, vá até o fim, porque é o teu nome que está em jogo. Se você vai fazer algum trabalho, faça o melhor, porque é o teu nome, é a tua marca. Gere valor à tua marca. Isso se chama equity. E o equity, em resumo, eu não posso falar só de equity aqui, mas o equity faz você ganhar no presente o que você ganharia em 10 anos. Isso é valor de marca, é valor de nome. Quando você tem um bom nome, você produz equity. O equity, ele faz você ganhar ganhos de 10 anos, em meses, em 1 hora, pela marca, pelo nome, pelo valor que se é construído. E aí o que você ganharia em anos, você ganha num instante, com equity, com bom nome. Então cuidado com a tua marca, com a tua reputação, com o que falam de você, com os passos que você dá na vida. E os judeus entendem muito bem disso, se prezam e são prósperos. Terceiro caminho para a prosperidade que os judeus trazem um insight para nós é a questão da mentoria, conselhos e feedbacks. É necessário ter um conselho, uma mentoria, para a gente acertar cada vez mais. Os judeus são humildes em aprender e ter conselheiros, mentores e pessoas em diferentes segmentos do que eles desejam fazer. As pessoas querem casar, mas não querem aprender sobre como viver a vida a dois. As pessoas querem prosperar, mas não pagam preço para estar com uma pessoa que os ensine a como galgar essa caminhada. As pessoas querem ter um desenvolvimento pessoal maravilhoso, mas não pagam o preço de terem mentores que sabem como é chegar lá. Então é necessário ter mentores.
É necessário ter pessoas que te ensinem como funciona, como fazer. E os judeus sempre investem nisso, porque eles sempre estarão 1 passo, 2 passos além do que outros que não apoiam, não compactuam com essa linha de raciocínio, que é o que dá certo. Mentores, pessoas que aconselham. Uma empresa precisa ter um conselho congruente, um conselho que tem visão sensata para tomar melhores decisões. Tem que ter conselho, tem que ter mentores. Quem é que vai te orientar? Além de Deus, Deus sempre será primordial. Deus é a própria sabedoria. É Deus que nos entrega aquilo que precisamos, nos dando sabedoria. E quem quiser sabedoria, peça a Deus, porque Ele dará incansavelmente. Entenda que inteligência qualquer pessoa estuda e tem, decora. Mas a sabedoria é algo que faz com que você multiplique e se mantenha o seu avião em alta. Mantenha o seu voo no ar. Sabedoria. E isso é Deus que dá. E Deus manda através de pessoas, através de conhecimento. Tenha mentores, tenha um conselho na tua empresa, no teu hospital, na tua clínica. Tenha um conselho em cada lugar, para cada área da tua vida, para ter bons resultados. Tenha uma multidão de conselheiros sensatos, conselheiros sábios, para te dar visão e para te fazer ganhar tempo e gastar menos energia, dinheiro e entre outras coisas. Quarto insight aqui, por que os judeus prosperam? Eles sabem ser repreendidos. A repreensão é algo maravilhoso para o crescimento. É a lapidação para fazer os diamantes realmente brilharem. As pessoas não são humildes o suficiente para serem repreendidas. Uma criança, quando está crescendo, o caráter dela é muito melhor quando ela é repreendida, quando ela erra. Eu vejo crianças que batem nos pais, batem nos outros e os pais dão risada. Crianças que falam palavrões e os pais dão risada. Crianças que não sabem receber um não, faz escândalo, não lidam bem com um não, e os pais vão lá e cedem e dão risada. E uma criança que é bem corrigida em sua infância será um presente para a sociedade, será um adulto maduro e terá ordem em seu mundo interior para tomar melhores decisões. E aí a gente vê um monte de adulto imaturo que não sabe ser corrigido quando está errado. E o segredo do crescimento é aprender a ser corrigido. Poxa, errei nisso. Realmente, deixa eu melhorar. É ruim ouvir que a gente está errado. Mas quando a gente muda a ótica, quando a gente muda o significado para uma repreensão de pessoas sábias, pessoas que nos amam verdadeiramente, nós só temos a crescer, a evoluir. Então, um dos pontos bacanas e positivos, verdadeiramente, é esse. É ser repreendido quando se erra, ser corrigido. Quando você corrige, você aperfeiçoa. Quando você aperfeiçoa, tu gera valor. E o que gera valor? Seu valor e os seus ganhos são tão grandes que chegam a ser intangíveis. E é por isso que esse comportamento leva os judeus a serem prósperos em tudo que eles fazem. Porque você pode aplicar isso daí para qualquer coisa que você for fazer, em qualquer área que você fizer. Ok? E por último, não menos importante, os judeus, eles agem pelo princípio do ganha-ganha. Eles agem pelo princípio de que você precisa ganhar e o outro também precisa ganhar em tudo que você fizer. Isso aqui não é bondade, ato de caridade somente. Isso aqui é um ato de inteligência, de ética. Você ganhar, mas o outro ganhar também com a tua entrega. Eu digo que isso é em tudo. É nos relacionamentos, é no teu trabalho, é na tua saúde, é em tudo que você quiser e tudo que você fizer.
Se você trabalhar pelo princípio de que outras pessoas ganhem também quando estão com você, elas sempre vão querer estar com você. E eu falo não só de ganhos financeiros, mas eu falo de ganhos intangíveis, ganhos que geram valor. Você precisa ser uma pessoa que de você emane coisas positivas, coisas que edificam, coisas que constroem, não que derrubam. Então, esses princípios, eles fazem com que as portas estejam abertas por onde você passar. E esses são os princípios que os judeus dizem a respeito da sua prosperidade. Quero trazer entre parênteses que eles não tratam o dinheiro como uma maldição, como algo ruim. O dinheiro eles trazem como algo espiritual, como algo que fazem parte deles mesmos, como algo positivo. A prosperidade, ela acontece quando você enxerga ela de forma holística e positiva. Quando você é abundante, você consegue abençoar pessoas. E quanto mais pessoas você abençoa, mais riqueza você tem. E essa riqueza é emocional, é financeira, é social, é na saúde, nos negócios. Existe uma frase que diz: azar no jogo, sorte no amor, né? Sorte no jogo e azar no amor, uma coisa assim. Isso está errado. Você pode e deve ser feliz no amor, no jogo, no trabalho, na saúde, em tudo. Porque se em cada área você plantar as sementes certas, você colherá muito bem. Então eu te convido a sair da massa, da boiada, da média e vir para o topo, para os excelentes, para a minoria, que pagam o preço. Que pagam o preço por agir com ética, por ter um comportamento 100% relevante, positivo, coerente, congruente e tem os melhores resultados. Então, esses insights, se você começar a se comportar com esses insights que eu acabei de te passar aqui, você será uma pessoa muito próspera e bem-sucedida. E essa prosperidade, ela não acontecerá em alguns momentos e, enfim, essa prosperidade te acompanhará. O tempo não desfará essa prosperidade quando ela é construída de forma sólida e por princípios e valores que o tempo não desfaz. Então, se você quer ter sustentabilidade, crescimento razoável, fértil, prosperidade em todas as áreas, tenha comportamentos e mentalidade de pessoas prósperas. Esse foi o nosso insight de hoje e espero e desejo muita prosperidade para você. Olha, o Brasil tem algumas coisas que a gente precisa, né, entender que isso só vai mudar depois de muitos anos, talvez alguns milhares de anos, né, de cultura, de civilização, claro, tudo passando por um processo de educação. Então tem coisas que a gente não entende, e às vezes entende, mas sabe que é falta de educação mesmo, de uma certa cultura, né? Quando se queria no Brasil evidenciar que a Covid matava, toda doença era Covid. Então, as pessoas não morriam mais de câncer, não morriam mais de diabetes, não morriam mais de coração, todo mundo morria de Covid. Agora, querem aprovar uma PL da censura, então tudo que ocorre no Brasil, qualquer linchamento foi fake news. Mas precisa mostrar qual foi o fake news, né? Não é só falar que aquele indivíduo morreu linchado pela população, ou aquela pessoa morreu... Porque, primeiro, o crime maior aí não está nem no fake news, está no linchamento. Não existe lei nenhuma no Brasil que diga que eu podemos juntar ali uma patota e matar alguém na rua e isso é normal. Não é normal. Com fake news ou sem fake news, né? Então, tem uma notícia circulando aí que um cidadão de bem estava com a moto emprestada e foi linchado no interior de São Paulo pela população porque, segundo a notícia diz, né, foi fake news. Sim, qual fake news? Falaram que ele roubou, mas aonde? Eu não vi essa notícia, né? Então precisa ver que notícia foi essa. Segundo, quem matou é que é assassino.
Aí não é nem quem botou fake news, aí já é outro crime. Mas quem mata é o assassino. Não é porque alguém fala que fulano é ladrão que eu tenho que matar o fulano, o ladrão. Não, o ladrão tem que ser preso. Se ele é ladrão, você tem que chamar a polícia e prender. Se é macho para dar voz de prisão ali, dê a voz de prisão, né? Mas você tem que ter provas. E aí chama a polícia para prender o ladrão. Agora, você linchar uma pessoa, você tem uma arma, vai matar uma pessoa, porque você viu na internet que aquela pessoa é ladrão. Então, que mundo é esse que a gente vive, né? A gente precisa acabar com isso, Toné. Né? As pessoas, tudo bem, vocês querem fazer uma lei para censurar a imprensa, censurar a rede social, façam. Mas não precisa também ficar criando factoides agora para mudar a opinião pública em relação a fake news. Fake news vai ser sempre fake news. E vai ter a vida inteira. Tem grandes redes de televisão aí que já fizeram fake news. Né? E vai ter a vida inteira, é difícil controlar. Inclusive, então, né, eu vou dizer isso aqui porque eu sou revoltado com esse caso desde o primeiro dia que eu vi. A maior rede de televisão do Brasil, que é uma das maiores da América Latina, ainda é uma das maiores, cometeu o maior fake news da história quando disse que o dono de uma escola em São Paulo era pedófilo, acreditando numa versão só, não ouvia a outra parte, acabou com a vida dessa pessoa. Aí 20 anos depois o repórter chega com cara de pau no ar e pede desculpa. Era um dono de uma escola, né? Era um japonês dono de uma escola em São Paulo, foi assassinado praticamente por essa rede de televisão que hoje fala de fake news, mas ela não lembra que ela foi a maior fake news da história. Né? Matou esse pai de família, acabou com a escola, acabou com a vida da família, né? E aí o repórter chega depois, publica um livro para ganhar dinheiro e ainda pede desculpa 20 anos depois, cara de pau. Então esse negócio de fake news não é novo não, gente, né? Isso é antigo e tem leis para acabar com isso, e tem regras, tem regulamento, tem tudo no Brasil, não precisa fazer outras leis. É só punir aquele que erra, aquele que mente, né? Agora, eu vi uma fake news que o cara ali é bandido, vamos matar. Peraí, gente, que mundo é esse que a gente vive? Então não é a fake news aí que é o crime é você matar um indivíduo na rua. A fake news dele, essa PL deles, isso é censura, é uma forma de censura, infelizmente, sabe? Nós estamos realmente dando um regime de exceção. Muito feio para o Brasil isso. E na verdade o atual presidente, ele não mentiu, ele prometeu isso na campanha, né? Ele falou numa rádio aqui na Bahia, na Rádio Metrópolis, que ia criar um meio de regulamentar a mídia como um todo. Não falou só em rede social não, na mídia como um todo. Então isso é uma promessa de campanha. Agora a gente precisa ir devagar. Eu sou contra a censura. Eu acho que tem que se punir quem errar, né? Quem errar tem que ser punido. Agora, censura não, porque aí você está punindo a todos, né, sem a presunção da inocência. A gente tá vendo aí o atual presidente que se diz vítima da não presunção de inocência, porque ele foi acusado sem provas, tá? E agora ele quer fazer isso com todo mundo? Achar que todo mundo é errado antes de qualquer coisa e censurar? É revanchismo. Né? É um revanchismo. Acho que tem que ir devagar, né? Tem que ir com calma. Eu acho que o presidente precisa focar mais na administração do Brasil, precisa fazer o Brasil andar. Deixar de viajar, viajandão. Já vai, olha, dia 27, já vai pro Japão. Lua de mel com Janja, já volta ao mundo em 80 dias. Acho que o presidente precisa aproveitar lá do lado dele, Rui Costa, que é um trabalhador, e botar o Brasil para andar, né? Claro que tem os impasses ali no Congresso Nacional, né? Tem a oposição que está forte, não está permitindo muita coisa, principalmente essa questão de fazer tudo sem teto de gasto. A oposição tá vigiando isso aí, porque a gente não pode também perder o controle, né? A gente não pode gastar mais do que arrecada. E também não pode gastar para depois acochar o empresário, o médio, pequeno, grande empresário, para pagar mais imposto que ninguém aguenta mais. Mas agora, Barbosa, eu vi aí não sei quantos bilhões já o governo dele estão arrecadando de impostos. Então tá caindo nas costas da gente, é imposto para Dedéu, viu? Muito imposto que a gente tá pagando. Eles vão ter uma receita fantástica aí. Agora o Brasil precisa andar. A gente já conseguiu aí esses 200 bilhões fora do teto de gasto que foi para ajudar os necessitados, né? Então agora, presidente, vamos trabalhar, presidente, vamos trabalhar, o Brasil precisa andar. Nós ficamos 4 anos engessados aí no governo Bolsonaro, né? Ele realmente não trabalhou, teve a pandemia, teve guerra. Então agora a gente precisa andar. O Brasil precisa andar, o Congresso Nacional precisa ajudar
né? Agora, dentro das 4 linhas, né? Como dizia o outro presidente aí, né, Lula? Não podemos ficar também só querendo modificar leis, modificar tudo. Não, vamos tentar fazer dentro desse jeito que já está aí. A Constituição previu, já está aí. Então vamos trabalhar, vamos fazer obras no Brasil, vamos melhorar as coisas no Brasil, né? E botar o Brasil para andar. Agora não pode ficar nessa lenga-lenga com o Congresso Nacional aí atrás de CPI, CPMI, né? A oposição também está fazendo o papel dela, mas é muita CPI, né? Eu acho que tinha que ter esse do Sem Terra, realmente tem que ter, né? A questão das invasões, isso aí precisa ter uma CPI realmente para apurar. A outra CPI eu não sou favorável a essa CPI. A outra não é nem CPI, é CPMI. É CPMI. Para a questão do 8 de janeiro. Ela é mista, né? Eu acho que isso nem deveria ter, porque tá na cara isso aí, Toné. Tá na cara que houve um exagero de ambas as partes, inclusive da Justiça, né? O Alexandre de Moraes quis pegar aquele povo ali como bode expiatório para... manifestantes. Ele quis fazer um jeito de coibir, né? De aterrorizar a população brasileira. Não façam mais isso, não venham mais para a rua, senão vai todo mundo para a cadeia. E aí puniu mães, pais de famílias ali que não tinha nada a ver, entraram lá com o celular de gaiato só. Né? Eu nunca vi manifestante, em vez de estar com fuzil, estar com o celular filmando. Pois é. Gravando ali, vídeo. ó, se eu sou ministro, se eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal e fizesse aquela ação, eu tinha prendido, apurado realmente quem foram os vândalos, quem foram os primeiros a invadir, a quebrar. Que houve vandalismo, houve, foi feito. Essas pessoas já teriam sido julgadas e condenadas, estariam presas. Agora, o curioso, pô, para que prender essa senhora, esse povo que foi lá com o celular, gente? Você já tinha soltado esse povo, já tinha ido embora. Então, isso aí todo mundo sabe, tá na cara que é uma coisa dirigida, né? A oposição hoje no Brasil não faça mais isso, não venha mais para Brasília. Né? Eles queriam acabar com aquelas concentrações nos quartéis, né? Aquilo que incomodava a situação. Isso é um caso, não precisa ser CPI, que isso não vai resolver em nada, não vai chegar a nada. Vai ser outra palhaçada, igual aquela CPI da Covid que a gente viu. Então a gente tem que focar no Brasil melhor, no Brasil que anda, no Brasil que trabalha, no Brasil que prospera. E não nessas picuinhas aí de ficar agora a oposição de um lado, o governo do outro, se degladiando, um querendo machucar o outro. Isso está ruim para o Brasil. Eu acho que a gente precisa andar. Lula já vai fazer daqui a pouco um ano de governo, né? Já passou aí dos 3 meses, já estamos entrando no 4º mês, passa rapidinho. Já visitou 5 países. Pois é. Então precisamos tem que ir para a Ucrânia para acabar com a guerra. Bom, Toné, vamos falar agora. Infelizmente tivemos hoje um dia terrível, muitos acidentes na região, aqui próximo a Ilhéus, Itabuna. Na Ilhéus, Uruçuca também teve uma. Né? Olha aí, esse aí foi na estrada Ilhéus Uruçuca, né, Bárbara? Um ônibus bateu no carro de passeio aí e tem uma vítima ali no chão, vários agora curiosos. ainda não apurou se teve vítima, ainda está em apuração. Tem uma vítima ali, agora a gente não sabe se é fatal, né? A gente não sabe se é fatal. Mas tem vítima ali, daqui a pouco no programa do Enilton a gente vai dar mais informações. Esse acidente foi agora há pouco. E teve outro também na Ilhéus Itabuna, na 415, perto da Seplac, né? Um Focus colidiu ali na lateral ali de um Uno, 4 portas. Foi feio, viu? Esse aí também teve vítima, a gente não sabe ainda se é fatal. O Focus... Teve aquele da Itajuípe também, né? Esse Focus que bateu no Uno aí foi cair no mato ali, no acostamento da pista. E provavelmente teve vítima aí nesse Uno. A gente lamenta muito, né, que isso tenha acontecido hoje pela manhã. Então todos esses acidentes que circundaram aqui a região hoje pela manhã. Bom, Bárbara, vamos agora ver uma matéria aí sobre catadores, é isso? Encerrou o programa. Ah, já acabou o tempo? Então tá bom. Vamos estar aqui, se Deus permitir, às 10 horas, ao vivo. O papo estava tão bom. Né, Toné? Apesar de notícias ruins, Notícias ruins aí, né? Esses acidentes são ruins. E olha, você que está nos assistindo agora, vai sair de carro, cuidado, asfalto molhado, né? Esse tempo que chove, para, é muito perigoso. Você também fica, às vezes, sem a devida visibilidade no seu carro, né? Às vezes tem trecho aí que a nuvem baixa muito. Tenha cuidado, atenção no volante para evitar esses acidentes. Hoje a gente não vai dar aqui mais destaque. Presta atenção, porque ela deu aí as condições do clima. Está chovendo em várias cidades, Buerarema, vai chover, a previsão de chuva em Ilhéus, Itabuna, Itajuípe,
tudo vai chover. Agora à tarde a previsão de muita chuva aqui na região. Aqui em Itabuna é mais 60%. No litoral todo aqui do estado da Bahia, né? De Porto Seguro até Salvador, muita chuva hoje à tarde. Toné, boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Até a próxima. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, Toné. E obrigada a todos pela audiência. Agora fica com o Alerta Cidade. Denilton Santos está chegando aí, né? Com Alerta Cidade. Até lá.